Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Por aqui tá tudo bem. Então hoje a gente vai dar início à nossa primeira aula. A gente vai começar pelo capítulo 3, tá bom? Espero que vocês gostem. Vamos lá, pessoal, dar início à nossa primeira aula. Então, observando a imagem, a diversidade indígena brasileira. Existem muitas etnias indígenas no Brasil e elas têm manifestações culturais bem diversificadas. Agora, observem a imagem que abre o nosso capítulo. Vemos um índio com uma câmera fotográfica. O que vem na nossa cabeça primeiro é que a comunidade indígena não costuma usar esse tipo de equipamento. Mas no modo de vida indígena mudou muito. E a maioria mora nas cidades e nos centros urbanos. E hoje seria possível existir esse tipo de imagem. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as artes indígenas. Então a gente sabe que hoje no Brasil, de acordo com os dados do IBGE, moram mais de 800 mil indígenas. E eles se dividem em mais ou menos 300 etnias. E para entendermos um pouco sobre a diversidade indígena, primeiro precisamos perceber a quantidade de etnias indígenas que temos no Brasil. Lembrando, recapitulando lá das nossas primeiras aulas, que a gente falou sobre etnia, que é um grupo de pessoas que se identificam por uma língua, uma religião ou até a maneira de agir. Então, de acordo com os dados do IBGE, há mais ou menos 300 etnias vivendo no nosso país. E eles têm apesar de serem diferentes, eles têm algumas características em comum. Ainda podemos encontrar pontos em comum. Então, geralmente, a arte que eles fazem, eles é usada no cotidiano deles. Então, eles fazem uma cerâmica. A cerâmica ela foi feita para alguma utilidade, tá bom? Um jarro ou um vasilhame, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Vamos falar de arte e artefatos. Além de bem característico, como plumas e tintas naturais e padrões de grafismos, alguns objetos podem indicar funções dentro da comunidade ou estágios da vida, tá bom? Já na arte plumária, na confecção, eles amarram em tramas bem características chamado cordéis. Depois de pronto, são usados como adornos para as festas e rituais. Lembrando, a maioria dos povos indígenas tem uma linguagem bastante visual e cada elemento tem o seu significado. Agora a gente vai falar um pouco sobre a arte gráfica. A utilização do grafismo é outra tradição bem importante. Os indígenas retiram os pigmentos da natureza, como sementes e folhas ou até a terra, e obedecem um padrão para criar os grafismos, que podem aparecer em moradias, utensílios e até no corpo. Lembrando que o patrimônio cultural e material da humanidade abrange as expressões culturais e tradições passadas de geração em geração. Agora, os grafismos, eles também são aplicados às cestarias e às cerâmicas. Para isso, eles devem conhecer muito bem o material e tipo de matéria-prima que eles estão trabalhando. O povo Auara, da região amazônica, é muito conhecido pelo seu trabalho de cerâmica. Seus utensílios são feitos em grande parte para a culinária e para os ritos de passagem. Agora a gente vai falar um pouco sobre a composição do grafismo. Os grafismos eles sempre obedecem os padrões harmônicos. Agora a gente vai observar algumas características. Eles têm sempre repetição, quando se usa um elemento repetidas vezes, geralmente formas geométricas, tá bom? Como vocês podem observar. O paralelismo, quando os elementos são dispostos para lado a lado. Então a gente pode perceber que a gente tem formas geométricas e eles estão lado a lado. E a simetria, quando uma certa área é dividida em duas partes e suas metades são exatamente iguais. Então, se eu dividir essa cesta ao meio, todos os lados dela vão ser iguais. Agora a gente tem a nossa atividade. Observe os padrões criados com a técnica utilizada pelo povo Palicur, que habita o território entre o estado do Amapá e a Guiana Francesa. Cada um se relaciona com um tipo de peixe.
Preencha os espaços para produzir e completar os grafismos. Atente-se ao paralelismo, à simetria e às repetições. E lá no último quadradinho, lá embaixo, inspirado pelos grafismos indígenas, elabore o seu próprio grafismo, com base em elementos da natureza. Então, na atividade acima, vocês devem obedecer o grafismo, tá bom? Continuar, usem a régua, façam com bastante capricho. E lá embaixo, vocês podem usar a criatividade de vocês e fazerem o próprio grafismo de vocês. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que sejam todos bem, se cuidem, lavem as mãos, passem álcool gel, fiquem em casa. Um beijo e até a próxima aula.